Olá, que a paz esteja conosco, tudo bem? Bom, hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho aí no entendimento sobre oração, ok? Nós falamos o que não é oração, nós falamos o que a oração não pode fazer e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, ou melhor, vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto de oração, mas nós vamos falar um pouco sobre alguns inimigos da oração. É claro que existem inúmeros inimigos da oração. A falta de tempo, a falta de prioridade, de priorizar uma vida de oração. Existem inúmeros inimigos da oração, mas nós vamos apresentar aqui alguns inimigos que a Bíblia traz com muita clareza e que nos impedem de ter uma vida frutífera de oração. Esses inimigos, no caso, não é para quem não ora, são inimigos que estão ali atuando na vida de quem tem uma vida de oração, quem costuma ter uma vida de oração. Então, são coisas que podem impedir a resposta das nossas orações. É claro que todos nós que oramos, primeiro porque queremos ter comunhão com Deus, não é verdade? Mas nós oramos também porque nós temos algumas necessidades, é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. E nós oramos normalmente apresentando causas ao Senhor. E é claro que se nós apresentamos essas causas ao Senhor, é o nosso desejo receber ali do Senhor uma resposta. E uma das coisas que eu percebo que muitas vezes vem à nossa mente é de que um entendimento de que o Senhor não está tão disposto a nos responder. De que o Senhor não está ali tão pronto a nos responder. E isso não é verdade. Isso são sofismas que vêm nas nossas mentes para que nós talvez não tenhamos uma vida frutífera de oração. Mas uma vida frutífera de oração, ela só acontece quando nós oramos, temos uma vida atuante de oração, um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, mas também recebemos respostas. Afinal de contas, bom, eu já ia adiantando aqui o que é oração, mas eu não vou adiantar. Vou deixar lá para o vídeo do que é oração. Então, hoje nós vamos focar em alguns inimigos da oração. Mas antes disso, eu quero deixar um versículo que deixa claro o quanto o Senhor deseja responder às nossas orações, não apenas ouvi-las, mas também respondê-las. Em João, no capítulo 11, no verso 41, 42, olha o que o Senhor diz. Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então, olha o Senhor deixando claro o quanto está no coração de Deus nos responder. Então, quando ele falou ao Pai, ele sabia que o Pai estava ouvindo, mas ele diz, olha, Pai, obrigado por me ouvir, para que nós entendendo que se o Pai ouvia Jesus, ele também, com certeza, vai nos ouvir. Mas ele não vai apenas ouvir, ele também vai responder. Então, vamos lá. Vamos falar aí de alguns inimigos da oração. Problemas no relacionamento familiar. Isso é algo que pode afetar a nossa vida de oração, pode afetar a resposta das nossas orações. Os problemas nos relacionamentos familiares, com certeza, é um inimigo da nossa oração. Olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso 7. Maridos, vós igualmente vivei com a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente homem e mulher, marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós muitas vezes ouvimos esse versículo e aplicamos esse versículo somente aos homens, porque ele começa dizendo, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com as vossas mulheres como parte mais frágil, tratai-a como dignidade, porque sois juntamente marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam
as vossas orações. Então, assim como o marido precisa tratar a mulher com todo respeito, viver com entendimento, com discernimento, e se os dois juntamente são herdeiros da mesma graça de vida, o Senhor também não tem alegria de que a mulher, por exemplo, seja uma mulher rixosa, de que a mulher, por exemplo, seja uma mulher sem discernimento, uma mulher contendeira. Então, problemas no relacionamento familiar podem impedir as orações de serem respondidas, tá bom? Então, assim, esse texto não é só para o marido e para a mulher, e nós sabemos que da comunhão do marido e da mulher, ou melhor, que da falta de comunhão com o marido e a mulher é que acaba gerando os problemas com os filhos. Então, se o lar é estruturado, os filhos têm segurança, os filhos têm tranquilidade nesse lar, os filhos têm uma estrutura sólida neste lar, será um lar de paz. E então a oração dos filhos também será respondida. Um outro inimigo da oração, e esse assim, todos nós sabemos, mas sabe que às vezes a gente quer dar um jeitinho, como bons brasileiros que somos, às vezes nós queremos dar uma ajeitadinha, mas nas leis espirituais, nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus, não tem jeitinho. O único jeito correto é obedecer. Isso é para nosso bem, é para nossa proteção, é porque o Senhor nos ama. Não é de maneira nenhuma um castigo de Deus, mas é uma forma do Senhor nos guardar, nos proteger. Amém? Então, esse inimigo da oração é a falta de perdão. A falta de perdão é um inimigo, assim, bem grande da oração. Isso nós podemos observar na oração do Pai Nosso, quando diz perdoai as nossas dívidas ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão do Senhor a nós é condicional à maneira que nós perdoamos. Também o Senhor diz, olha, se você for levar a sua oferta, e não está falando apenas de dinheiro, mas quando você vai ao altar, ofertar ao Senhor o seu louvor, a sua adoração, também o seu dízimo, sua oferta, você vai entregar no altar. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, e gente, quando eu não conhecia a profundidade da palavra, quando eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu confesso que esse texto foi um dos textos assim que me deixou muito contrariada, porque eu achava um absurdo eu lembrar que alguém tem algo contra mim e eu tenho que pedir perdão. Mas, gente, quando a gente está na imaturidade, tanto de idade ou quanto na imaturidade espiritual, nós não compreendemos a graça do Senhor. A graça do Senhor sobre nós é tão maravilhosa, a misericórdia do Senhor sobre nós é tão infinita, que Ele não nos deixa preso, né? Porque pode ser que a pessoa que tem algo contra nós, ela não tem um coração perdoador. Imagina se nós tivéssemos que depender do perdão dela, da vontade dela, da iniciativa dela de pedir perdão, e o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos deu a chave do aprisionamento da falta de perdão. Ele não nos mantém, ele permite que nós não nos mantemos presos por causa de outro, que o outro nos mantenha presos nas ofensas. Então ele nos dá essa chave, olha, ainda que foi o outro que tem algo contra você, vai lá, conserta com o teu irmão, depois você volta e traz a sua oferta. Então, se o Senhor não recebe as nossas ofertas, por falta de perdão, certamente Ele não recebe as nossas orações. Você pode conferir também depois em Marcos 11, 25 e 26, ok? Outro inimigo da oração, contendas, brigas e confusões. A Bíblia deixa claro que essas coisas fazem parte das obras da carne. Das obras da carne. Então, e aí tá naquela lista lá de Gálatas 5, das obras da carne, daqueles que não herdarão o reino dos céus. E também você pode observar em Tiago 3, 16 e 17, o que diz esse texto. Fala sobre a inveja, fala sobre o sentimento faccioso, sobre a confusão.
né? Então o Senhor traz um entendimento muito claro. Gente, eu estou acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo, então eu não vou conseguir ler todos os versículos, porque a minha ideia não é deixar um vídeo longo, para que todos tenham acesso, para que as mulheres aí possam ter o tempo de meditar nele, de ouvir esse vídeo, de repetir várias vezes, e que você faça a sua busca. Leia em várias versões esses textos que estão sendo citados, para que você busque no Senhor esse entendimento, para que você também não fique fiado só naquilo que você está ouvindo, mas que você vá e busque aí na sua Bíblia, na linguagem que você preferir, mas que você busque a compreensão e o entendimento do Senhor, para que esses inimigos da oração, eles sejam destruídos na sua vida, na sua casa, para que as suas orações venham ser ouvidas, respondidas e você venha viver na plenitude de Deus na vida de oração, ok? Então você pode anotar aí Marcos 11, 25 e 26. Eu tô olhando aqui porque eu fiz anotações, óbvio que eu não ia lembrar tudo isso, gente. Então, nós precisamos entender que as nossas orações são ouvidas com base no fato de que nossos pecados foram perdoados. Mas Deus não pode tratar conosco com base no perdão se nós não tivermos a mesma disposição de perdoar. Então, isso é muito sério. Então, a falta de perdão também é um inimigo da oração. Contendas, eu voltei, desculpa, na falta de perdão, mas eu estava falando das contendas, brigas e confusões, ok? E aí você pode ler então Tiago, tá? 3, 16 e 17, né? As brigas, gente, as contendas, as confusões, elas geram mágoas, elas geram tantas coisas ruins no coração, e a Bíblia diz que nós precisamos ter os nossos corações limpos, não é? Você pode ler também para confirmar sobre as contendas, brigas e confusões serem inimigos da oração em 1 Pedro 3, 11 e 12, bom? Você também pode ler ainda em Provérbios 6, 16 ao 19. Estes textos vai te trazer aí um fundamento, vai fundamentar aí o fato de que isso também pode atrapalhar a sua vida de oração. Um outro inimigo da oração é o egoísmo. Meu Deus, quantas vezes, né, nós pedimos coisas ao Senhor. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, e nós pedimos para os nossos próprios deleites. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor para pedir alguma coisa e é para o nosso próprio benefício, não é para o benefício de alguém. Nós entramos pedindo algo para o Senhor, às vezes aquilo que nós estamos pedindo é lícito, porém a motivação com que nós estamos pedindo é egoísta. E aí nossa oração certamente será impedida. Você pode aí confirmar esse texto até que eu acabei citando, que é de Tiago 4:3. Você também pode ver 1 Coríntios 13:5. 1 Coríntios 13:5. Gente, as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, eles devem ser para que a resposta deles seja para a glória do nome do Senhor. É claro que nós pedimos coisas para os nossos benefícios, porém a motivação, se nós pedimos saúde, gente, a saúde é para o nosso benefício, óbvio, mas nós estamos pedindo saúde. E essa saúde que o Senhor vai nos dar, ela vai glorificar o nome do Senhor? Às vezes nós pedimos, por exemplo, um filho. Quantas mulheres, né, desejam um filho? Mas quantas mulheres já oraram, choraram, pedindo um filho ao Senhor, e elas eram ativas na obra do Senhor, elas viviam uma vida assim, totalmente dedicadas ao reino do Senhor. E é claro que um filho muda, gente, a estrutura familiar, muda as prioridades, muda, né, toda ali a vida da pessoa, mas eu estou falando de pessoas que após receberem a bênção, receberem esse filho, abandonaram completamente a obra e a casa do Senhor. Agora eu não posso mais me envolver porque eu tenho filho, e aquele filho que era para ser uma bênção acaba sendo um impedimento. Não é um impedimento, a pessoa coloca esse filho nunca é impedimento, deixa eu me corrigir aqui, mas a pessoa começa a colocar aquele filho como um impedimento.
Então, esse filho não foi para a glória do Senhor, esse filho foi para o seu próprio deleite. E quantas pessoas pedem coisas ao Senhor e que essas coisas se tornam motivos depois de briga, de confusão, de afastamento mesmo da presença do Senhor e de tantas outras coisas que não glorificam ao Senhor. Então, quando nós for pedirmos algo, além daquilo que nós iremos pedir, precisar estar em conformidade com a palavra do Senhor, a motivação do nosso coração também precisa estar. Amém? E eu já acabei adiantando ao próximo inimigo da oração, que é a motivação errada. Né? Eu já falando do egoísmo, eu já falei também do outro inimigo da oração, que é a motivação errada, que está aí no Salmo 68, 18, você pode conferir. Você pode conferir também Mateus 6 e 5. Amém? Então, quando nós estamos orando, falando com o Senhor, buscando alguma resposta do Senhor, não é de maneira nenhuma para que nós sejamos vistos, para que nós sejamos aí destacados, para que os holofotes sejam sobre nós, mas é para que a glória do Senhor seja refletida através de nós. Então, a motivação do nosso coração, além de não ser egoísta, que é um inimigo da oração, a motivação do nosso coração errada também é um outro inimigo. Então, nós não podemos pedir nem de forma egoísta e nem com motivação errada. Existe também, gente, a dúvida, a incredulidade. Isso nós sabemos como é difícil. Mas quantas vezes nós chegamos diante do Senhor para pedir algo e absurdamente nós chegamos diante do Senhor para pedir e nosso coração está cheio de dúvida, está cheio de incredulidade. E mais uma vez, Tiago, né, maravilhoso apóstolo do Senhor, ele vem aí tratar o nosso coração, trazer entendimento e clareza. Está em Tiago 1, do 6 ao 8. Também você pode ler Efésios 1 e 3, né, para compreender mais uma vez o quanto o Senhor, ele quer nos abençoar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos chegar diante de Deus sem fé para orar, porque essa oração não vai agradar a Deus. Então a fé e a incredulidade também se tornam inimigos da oração, porque se sem fé é impossível agradar a Deus, uma oração sem fé, ao invés de glorificar o nome do Senhor, não vai glorificá-lo. Então, também é um inimigo da oração. Uma outra coisa é a falta de generosidade para com o próximo. E nós estamos vivendo em um tempo em que a generosidade realmente tem ficado aquém. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós precisamos continuar, não constatando esse texto dizendo, bem que o Senhor falou, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O Senhor está nos advertindo para que não seja o nosso amor, para que não seja o nosso coração a se esfriar. Que apesar da multiplicação da iniquidade nos corações, nós como filhos amados do Senhor, herdeiros de Cristo Jesus, e a base do relacionamento de Cristo Jesus, a base do relacionamento de Deus com a humanidade, o motivo de todas as coisas que Deus fez, criou e continua fazendo, inclusive enviar o seu Filho Jesus a morrer na cruz do Calvário por nós, é o amor. Então nós precisamos ser generosos. E aí nós podemos observar Provérbios 21, 3, 1 João, Epístola de 1 João 3, 16 e 17, João 15 e 7, e esses versículos podem trazer aí um entendimento sobre generosidade, mas eu te desafio a procurar outros textos, busque clareza, para que o Espírito Santo, a Bíblia diz que não é o muito falar, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo da justiça. Então ouça esse vídeo uma vez, ore e ouça novamente, anote, busque outras referências para que o teu coração seja curado de todas essas coisas. Meu amado, minha amada, para que você venha ter uma vida frutífera de oração. Coisa maravilhosa ter uma vida frutífera de oração. Um outro inimigo da oração é a confissão errada. Quando nós confessamos, um exemplo, nós confessamos com a nossa boca a salvação de um filho. Aí nós levantamos daquela oração e muitas vezes, gente, a aprovação vem assim, né? Você acaba de orar por alguma coisa, você declara alguma coisa, ou você testemunha alguma coisa, parece que vem assim uma coisa para te provar naquilo. Então você acabou de orar ali por um filho que está afastado, um filho que talvez esteja indo nas drogas, um filho que esteja dando trabalho, ou seja, por uma enfermidade. Você acabou de orar por algo.
E aí você declarou em fé, aquilo que você pediu é lícito diante do Senhor, é desejo do Senhor te abençoar, a sua motivação não é egoísta, você é uma pessoa generosa, mas aí você ora uma coisa, mas com a tua boca, quando você levanta da oração, você confessa outra. Ah, esse menino não tem jeito. Um exemplo, se chega uma notícia, você acaba de orar e chega uma notícia que aconteceu alguma coisa, ou que esse filho fez alguma coisa, ou você acabou de orar por cura, e aí você levanta e sente aí uma pontada, sente o primeiro sintoma daquela enfermidade. Tá vendo? Não adiantou nada. Quer dizer, você orou uma coisa, você achou que declarou com fé, mas a confissão da sua boca é contrária àquilo que você orou. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e também a Bíblia nos adverte que as nossas palavras são sementes e que do fruto das nossas palavras nós comeremos. Então, a confissão errada também é um inimigo da oração. Um outro inimigo da oração é a falta de conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Meu Deus, a nossa identidade precisa estar restaurada. A nossa identidade, ela precisa estar assim, configurada como filho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos a nossa identidade adulterada. Nós somos filhos de Deus e muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não agimos como filhos de Deus. Nós não sabemos quem nós somos em Deus e em Cristo Jesus, ou em Deus através de Cristo Jesus. E por causa disso, nós temos impedimento nas nossas orações, porque nós não nos posicionamos no mundo espiritual como quem sabe quem é. Eu disse essa tarde esse texto por conta de uma situação e eu constatei o quanto é verdade. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo do Senhor, ou o povo dele, perece por falta de conhecimento. Gente, nós perecemos por falta de conhecimento, de profundidade, da revelação da palavra do Senhor. Às vezes nós conhecemos a letra, nós conhecemos na teoria, mas nós não vivemos na prática da palavra. E aí é complicado de que as nossas orações sejam respondidas. E eu quero deixar bem claro que tudo isso que eu estou trazendo, de forma alguma é uma acusação, de forma alguma é uma afronta. Não, pelo contrário, meu amado e minha amada. Às vezes, na maneira de falar, de expressar, pode parecer, talvez essa palavra te confronte e você receba isso como uma afronta. Pode ser um confronto, mas não é uma afronta, muito pelo contrário. Eu oro em nome de Cristo Jesus para que o Espírito Santo de Deus toque em teu coração e abra a tua mente, para que esta palavra seja um bálsamo, para que esta palavra seja cura, para que esta palavra seja restauração na tua vida de oração, para que esta palavra seja um descortinar de Deus na sua vida de oração, para que você venha a partir de então limpar, se posicionar naquilo que em tudo aquilo que o Senhor está trazendo, para que você possa de fato ter uma vida frutífera de oração. Este é o maior desejo do meu coração. É por isso que eu estou aqui compartilhando este conhecimento, essa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, para o seu coração, para que nós possamos ter juntos uma vida frutífera de oração. Nada é mais prazeroso do que falar com o Pai e o Pai falar conosco, do que buscar no Pai uma direção e Ele responder, do que buscar no Pai uma necessidade e Ele responder. E uma coisa que eu percebo que é uma estratégia do inimigo, cegar o nosso entendimento para essas coisas, porque quando as nossas orações são impedidas por causa de coisas que nós não resolvemos, por conta de coisas que está na palavra do Senhor, que é contrária à resposta de oração, nós acabamos muitas vezes atribuindo a falta de resposta das nossas orações ao Senhor. Nós começamos a achar que Deus não quer responder. E quantas vezes nós nos entristecemos com o Senhor. Mas a verdade é que a falta da resposta não é por causa do Senhor. É por causa do nosso coração não estar alinhado, não estar aí aplainado, com a vontade e a palavra do Senhor. Nós já estamos finalizando e eu quero trazer ainda mais um inimigo da oração, que é depender da fé dos outros. Meu Deus, quando você, está chegando no Evangelho, você é um bebezinho espiritual, até vale,
né? Porque você ainda está se desenvolvendo. Mas a partir do momento que nós começamos a caminhada com Cristo, já não estamos mais aí no leitinho, na papinha, que nós já estamos aí recebendo um alimento sólido, nós não podemos depender da fé dos outros para que tenhamos uma vida de oração e uma resposta de oração. A nossa fé precisa estar firmada dentro de nós. A palavra do Senhor diz que a todos Ele deu uma mesma medida de fé. E o que nós precisamos é exercitar essa fé, para que a nossa fé possa, como músculo, né, espiritual aí, crescer, se fortalecer, se desenvolver, para que nós atinjamos outros níveis de fé. Então, depender da fé dos outros também é um inimigo da oração. Você pode aí conferir em Romanos 12:3, mas também você pode olhar, buscar aí outros textos. E finalmente, e este talvez eu tenha que fazer depois um outro vídeo, com certeza, não é talvez, com certeza eu vou precisar fazer um vídeo somente sobre isso, que eu sei que isso vai trazer talvez algumas dúvidas do seu coração, mas depois eu vou estar trazendo esclarecimento. Você pode deixar aí nos comentários as suas dúvidas, e aí no próximo vídeo eu estarei trazendo aí na medida do possível esclarecimento sobre as dúvidas. Mas um outro inimigo da oração, o último, mas não menos importante, é orar repetidamente a mesma coisa, repetidamente e repetidamente. Lembrando que eu estou falando de oração de fé, oração de petição. É claro que existem outras orações de ações de graças, oração de adoração, que nós vamos repetir, mas nós estamos falando aqui de oração da fé, de pedidos. E a Bíblia diz em Mateus 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E Isaías 65:24 diz, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então não é por muito falar que o Senhor vai nos ouvir, mas é o falar com o nosso coração alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E aí com certeza as nossas orações serão ouvidas, não serão interrompidas, e a resposta das nossas orações, elas serão rápidas em chegar a nós. Amém? Então, orar repetidamente, repetindo, com uma impressão de que é a nossa insistência que vai mover o coração de Deus, com uma impressão de que é a nossa fala, as nossas palavras que vão persuadir o coração de Deus, como se Ele não estivesse disposto a nos atender. Não, meus amados, não é isso que acontece. O Senhor está com muita vontade de nos atender, o Senhor está com muito desejo de responder às nossas orações, mas Ele também precisa que o nosso coração seja alinhado com o dele, que a nossa vontade seja alinhada com a dele, que as nossas petições sejam totalmente alinhadas com a palavra do Senhor, para que nós possamos ter uma vida maravilhosa e frutífera de oração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e eu espero que você busque no Senhor aí em oração, ore sobre isso, busque outros textos se forem necessários, para que o teu coração venha ter entendimento. Eu oro para que o Senhor traga luz ao teu entendimento, que Ele abra os olhos do teu coração, para que em nome de Jesus esta palavra venha trazer vida, venha trazer renovo, venha vivificar, restaurar a sua vida de oração. Quem sabe você era alguém que orava tanto, quem sabe você era alguém que estava na presença do Senhor e por causa de alguma oração que você achou que não foi respondida como você gostaria, ou talvez por alguma oração, algo que não aconteceu e você não entendeu o posicionamento de Deus, a resposta de Deus, porque às vezes o silêncio, o não de Deus, eles também são resposta para as nossas orações, mas talvez você tenha se entristecido de tal maneira que se enfraqueceu na fé. Eu convido-te a, em nome de Jesus, ser fortalecido por este vídeo, por este entendimento, ter clareza no teu entendimento e voltar a ter uma vida de oração, voltar a se relacionar com o Pai querido que te ama tanto. Ele continua de braços abertos te esperando. Eu te desejo, em nome de Jesus, uma vida frutífera de oração, na paz de Cristo Jesus, e até o próximo vídeo com mais um pouquinho sobre oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz.